Boa noite. A 19 de janeiro de 2020, um grupo de 120 jornalistas de 30 órgãos internacionais de todo o mundo juntaram-se para investigar os negócios de Isabel dos Santos. O Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, ICIJ, que se associou ao Expresso e à SIC, teve acesso a uma fuga de informação com mais de 715 mil documentos relacionados com o Império Internacional de Isabel dos Santos. A investigação Luanda Leaks é assunto em destaque nas televisões, rádios, agências de notícias e jornais de todo o mundo. Esta noite, em especial informação, vamos olhar para as incidências desta investigação, as consequências e o impacto da investigação Luanda Leaks. A seguir, recuperamos o essencial deste documentário. É conhecida como a Princesa de Angola, a filha do homem que reinou o país durante quase 4 décadas. Mas há cerca de 2 anos, a mulher mais rica de África deixou de ser vista na terra que lhe deu a incalculável fortuna. Eu não tenho ido a Angola desde 2018. Desapareceu no mesmo dia em que as autoridades lhe foram pedir contas. Foi muita coincidência, né? Ela receber a notificação durante o dia e à noite abandonar o país. Acho que ela tem que nos dizer por que está a fazer isso, né? Por que não atende às nossas notificações, né? Hoje Angola vive numa situação de insegurança. O crime está muito elevado. Para mim não seria um sítio seguro, porque a situação é bastante... Há muito crime. Três notificações sem resposta deixaram por explicar muitas suspeitas de apropriação de dinheiros públicos, entre elas o destino dado a dezenas de milhões de dólares dos cofres da petrolífera Sonangol. Factos que assim que nós achamos que são delitos penais, tem a ver com a má gestão dela, uma gestão danosa, uma gestão gravosa. Temos ali assim umas situações de branqueamento de capitais, algumas de negócios consigo própria. Portanto, tem uma série de questões que surgem durante o inquérito e com provas que depois nós conseguimos obter. Em relação a isso que precisamos de ouvi-la. Para além das evidências que o Ministério Público de Angola afirma ter em sua posse, há agora um outro rastro. O ICIJ, um consórcio internacional de jornalistas de investigação a que se associaram o Expresso e a SIC, teve acesso a uma fuga de informação com mais de 715 mil documentos relacionados com o império empresarial de Isabel dos Santos. Durante meio ano, mais de uma centena de jornalistas de órgãos de comunicação social de todo o mundo pesquisaram e analisaram contratos, registros de offshores, atas de reuniões, faturas, ordens de pagamento e comunicações que podem provar como e quem ajudou a desencaminhar a descomunal riqueza do Estado angolano. What we're focused on here is to uncover what we believe is the systematic siphoning of money from Angola, one of the poorest countries in the world, to the West. This project is not just about Angola, it's not just about Africa. It's about how there exists an entire global network, often managed and run from Lisbon, London, New York and Geneva, and that people who work there are actually just as responsible, even more so sometimes, in facilitating and helping these kleptocratic regimes to exist.
Há 4 meses, o Ministério Público angolano decidiu passar em inquérito crime uma averiguação preventiva que tinha nascido das denúncias de Carlos Saturnino. Em fevereiro de 2018, o homem que sucedeu a Isabel dos Santos à frente da Sonangol deu a conhecer o resultado de uma auditoria às contas da maior empresa pública angolana. Dos cofres da petrolífera tinham voado milhões de dólares em serviços de consultoria para 2 misteriosas sociedades. Matter Business Solution, DMCC no Dubai, Iron Sea Consulting, DMCC no Dubai e, a partir deste momento, a Wise Intelligence, tanto, deixa de ter visibilidade. Ou seja, estas 2 empresas aparecem, dá a impressão para substituir a Wise. A Wise Intelligence Solutions era uma sociedade detida por uma holding com o mesmo nome, ambas com sede em Malta, um arquipélago no Mediterrâneo, que é também um paraíso fiscal. Em dezembro de 2015, sem concurso público, a sociedade foi contratada pelo Ministério das Finanças de Angola para encontrar um plano de reestruturação da Sonangol e do setor petrolífero. É o maior tesouro do país. Das profundezas da terra e do mar são extraídos cerca de 1.400 barris de petróleo por dia. A Sonangol é praticamente o coração da economia angolana. É a empresa mais importante para a economia angolana, fruto da contribuição que ela faz. Esta empresa contribui com 1/3 do produto interno bruto e mais de 90% das exportações. Com tamanha responsabilidade, a Sociedade de Malta, contratada pelo governo angolano, era, no entanto, uma empresa vazia, ao contrário do que dizia o contrato. Sem passado nem experiência, sem empregados nem especialistas na matéria, a Wise limitou-se a subcontratar consultoras internacionais como a Boston Consulting Group, a PricewaterhouseCoopers e a Vieira de Almeida, um dos maiores escritórios de advogados em Portugal. Batizado com o nome Solange, o projeto custou para cima de 9 milhões de euros ao Estado angolano no espaço de 6 meses. 4 milhões e 200 serviram para pagar as consultoras. A fatia maior, quase 5 milhões, ficaram na Wise, que era afinal uma empresa fantasma, só agora assumida por Isabel dos Santos. Era óbvio só pelo nome do homem que aparecia como diretor da Wise. Natural do Porto, formado em Economia, Mário Leite da Silva é há anos o braço direito e representante da empresária angolana em múltiplas empresas. A certeza, no entanto, estava escondida em Malta. Na constituição da holding, dona única da Wise, a filha do então presidente de Angola aparece como detentora de 99% das ações. 1% estava na mão do marido, Sindica do Colo. Em julho de 2016, dias depois da Wise encaixar a última tranche da Sonangol, Isabel entrava na petrolífera pela Porta Grande. Queria começar por agradecer a vossa presença. Vejo que hoje temos uma sala cheia. Por vontade do pai, recebeu o cargo de topo da mais cobiçada empresa estatal. O atual Conselho de Administração da Sonangol foi mandatado por decreto presidencial. Não foi escolhida pelo meu pai. Foi escolhida pelo governo angolano para... Foi escolhida pelo governo angolano. E quem é que era o presidente de Angola à altura? O governo angolano não é uma pessoa. O facto é que foi para a Sonangol após uma nomeação do governo que era presidido pelo seu pai, José Eduardo dos Santos. Não era presidido pelo meu pai, era presidido pelo Presidente da República. No boletim do voto... A repulsa a estes argumentos fez um grupo de advogados e juristas apresentar uma providência cautelar para anular a nomeação feita por José Eduardo dos Santos. Alegavam que o chefe de Estado tinha praticado um ato de improbidade pública ao eleger a própria filha, sabendo, aliás, que Isabel era acionista em várias empresas
com negócios com a Sonangol. Indiferente à polémica, o Supremo Tribunal angolano validou a decisão do presidente e uma escolha que hoje já poucos receiam censurar. Se nepotismo for corrupção, então veja como corrupção. Mas para nós é um ato errado. Para nós é um ato como funcionário, é um ato como ser humano, como angolano. Eu não faria assim. Não faria assim. Porém, vivíamos num momento conjuntural diferente, pelo que eu acredito que hoje isso não aconteceria como aconteceu na altura. Eu, quando fui para Sonangol, fui com um grande sentido de dever e, sobretudo, com um espírito de missão. Porque, como disse há pouco, eu já trabalho há mais de 20 anos, já construí vários negócios de maneira bem-sucedida. Portanto, com certeza que não iria para Sonangol para ser o meu primeiro emprego ou, efetivamente, resolver problemas financeiros meus ou da minha família. Quando Isabel dos Santos assume os comandos da Sonangol, já a Wise tinha terminado o contrato de reestruturação da petrolífera. Mas em Lisboa, o projeto Solange tinha ordens para continuar. No 190 da Avenida da Liberdade está o quartel-general de Isabel dos Santos. No edifício, que representa o luxo da capital portuguesa, há 2 andares ocupados com a Fidequity, a sociedade que gera todos os negócios da filha do ex-chefe de Estado. Em julho de 2016, Mário Leite da Silva, também presidente do Conselho de Administração da Fidequity, assumia internamente que iria ser feito um novo contrato Solange, mas desta vez através de uma sociedade que apelidou de Wise Dubai, para distinguir da Wise original, com sede em Malta. Já no início desse mês, no Marquês de Pombal, alguns metros acima da Fidequity, a Wise Dubai dava origem a uma nova ficha de cliente por ordem de Jorge Brito Pereira. É há longos anos o principal advogado de Isabel dos Santos em Portugal, primeiro na PLMJ, depois como sócio da URIA, o escritório de Proença de Carvalho. Brito Pereira é presidente do Conselho de Administração da NOS e faz parte dos órgãos sociais de muitas outras empresas onde a cliente angolana e o marido têm interesses. Nesse verão de 2016, a criação secreta da nova Wise levou os 2 homens de confiança de Isabel dos Santos até às Arábias. Primeiro foi Brito Pereira para uma curta estada de 3 dias com alojamento no Hotel Four Seasons, no centro financeiro de Dubai. 15 dias depois, era a vez de Mário Leite da Silva aterrar na mesma cidade, onde ficaria durante uma semana hospedado no Alcázar, um 5 estrelas inspirado nas 1001 Noites. O Dubai exerce um verdadeiro fascínio a gente com muito dinheiro. Abrir uma empresa aqui significa não gastar um tostão em impostos, poder repatriar todo o capital e, mais importante para alguns, total confidencialidade, sem partilha de informações com autoridades de outros países. Demorou alguns meses até nascer a sociedade que foi substituir a Wise no contrato com a Sonangol. Com morada nesta torre dourada, mas com uma única funcionária, chamou-se primeiro Iron Sea, mudou depois o nome para Mater, a misteriosa companhia da Zona Franca, que passou a encaixar os milhões da petrolífera. A transferência da Sonangol, feita a partir de uma conta no Banco BIC em Portugal, haveria de chegar a este banco do Dubai, o Emirates NBD, onde estava titulada uma conta da sociedade Mater Business Solution. Ao todo, num ano e meio, a Sonangol haveria de pagar mais de 135 milhões de dólares a consultoras. A quase totalidade para as 2 sociedades do Dubai. Acho que isso dispensa comentários. Dos números denunciados por Carlos Saturnino, a investigação do Luanda Leaks conseguiu confirmar pelo menos a transferência de 115 milhões. Os últimos movimentos terão ocorrido já depois de Isabel dos Santos e a sua equipa terem sido despedidos pelo novo presidente de Angola.
Ou seja, como é que pessoas tinham sido exoneradas pelo governo ainda faziam transferências. Portanto, não pode ser um ato de boa-fé, de certeza absoluta. O meu sucessor fez acusações bastante graves. Em relação a haver transferências depois de ter saído da Sonangol, claro que não. Isto nem sequer seria possível, nem fisicamente. Portanto, eu nem fisicamente tinha acesso aos edifícios, aos computadores. Portanto, não teria mesmo possibilidade alguma de fazer isso. No qual totalizava aproximadamente... A ordem de transferência é, na verdade, imputada ao diretor financeiro escolhido por Isabel dos Santos. Licenciado na Universidade Católica, em Lisboa, antigo auditor da PricewaterhouseCoopers, Sarju Raikundalia nunca chegou a ser ouvido pelas autoridades angolanas. Acho que esse abandonou de melhor do país, logo a seguir. Abandonou o país? Nunca mais voltou a Angola? Sabe do paradeiro dele? Não. Eu deixei de estar na Sonangol no dia 16 e a referida transferência que alegadamente o meu assessor me acusou de ter feito fora dos prazos, eu pedi, depois de muito tempo, que me fosse dado efetivamente o reporte de transferência. Ela foi efetuada no dia 15. Aliás, partilho consigo. Com certeza está com curiosidade, alguma informação, mas poderá haver. O documento entregue na entrevista à agência Luz é um papel não assinado nem numerado. Indica que a ordem de pagamento de 38 milhões de dólares para a conta da Mater foi de facto emitida no dia 15 de novembro, só que às 6h30 da tarde, 5 horas depois da agência de notícias angolana ter divulgado que a presidente da Sonangol tinha sido demitida. Noutro documento a que o consórcio de jornalistas teve acesso, vê-se que foi Isabel dos Santos quem, nesse mesmo dia, assinou o pedido de pagamento endereçado ao gerente da conta da Sonangol no Banco Bica, em Portugal, onde Isabel é também a principal acionista. No dia da exoneração e na quinzena anterior, as máquinas não pararam. À petrolífera chegaram dezenas de faturas da Mater de valores astronómicos. Faturas com curtas descrições, sem sequer indicação de quem tinha feito os supostos serviços. Exemplo, quase 400 mil euros para apoio à presidenta em assuntos de comunicação, perto de 900 mil para um lacónico Plus Project. Durante essa roda viva do mês de novembro, Isabel dos Santos já sabia que o seu afastamento da Sonangol era apenas uma questão de tempo. Não era de não esperar, porque sabíamos que talvez, possivelmente, teríamos perdido confiança do acionista e que o novo governo podia ter outros planos para a Sonangol. A suportar as despesas com a Mater esteve um contrato assinado 5 dias antes da exoneração entre a Sociedade do Dubai e a Sonangol Limited, a subsidiária da Sonangol no Reino Unido. A representar a petrolífera angolana surge o nome de Maria Jacinto Rodrigues. Familiar de Isabel dos Santos, Maria Jacinto tinha sido nomeada presidente da Sonangol Limited no dia 8 de novembro, a 2 dias da assinatura do contrato. A nomeação teve, de resto, contornos estranhos e polémicos. Nesse mesmo dia 8, numa carta enviada ao Ministro dos Petróleos, Sandra Júlio, a antiga presidente da Sonangol no Reino Unido, queixou-se de ter sido demitida na véspera por Sarju Raikundalia de forma agressiva e descontrolada. O espanto foi ainda maior quando percebeu que o despacho que nomeava a sua sucessora, assinado por Isabel dos Santos, estava datado de 30 de agosto, mais de 2 meses antes da substituição. Sandra Júlio não escondeu o receio de que a retroatividade pudesse facilitar a simulação de atos contratuais, ou seja, a falsificação de contratos. Contactada pelo Consórcio Internacional de Jornalistas, Maria Jacinto Rodrigues, a repentina substituta de Sandra Júlio, assume agora estar apreensiva. Garante que dos papéis que lhe puseram à frente, assinou apenas um único documento em nome da petrolífera angolana. Não sabe do que tratava e o nome Mater não lhe diz nada. Maria Jacinto está, aliás, convencida que esse documento
não tem validade jurídica, tal como lhe disseram os advogados da Sonangol. A sua nomeação não tinha ainda sido reconhecida pelas autoridades comerciais inglesas, o que de resto nunca veio a acontecer. Maria Jacinto pensava por isso que aquele documento nunca tinha sido usado. Mas foi. Há menos de 2 anos, perante as suspeitas, Isabel dos Santos só tinha elogios sobre o contrato com a Mater. Toda esta coordenação complexa de várias consultorias a decorrer ao mesmo tempo tinha um coordenador, que é a empresa Mater. E graças a essa empresa, a título de exemplo, como lhe disse, os custos com os consultores foram no fundo reduzidos. Mas há alguma relação entre si, acionista entre si e esta empresa, a Mater? Não, não há. Apesar da rejeição categórica, a relação de Isabel dos Santos com a Mater é mais que evidente, como demonstram os documentos secretos obtidos pelo Consórcio Internacional de Jornalistas. Nos registros emitidos pelas autoridades financeiras do Dubai, vê-se que a sociedade foi reconhecida em fevereiro de 2017. Na qualidade de diretor da empresa, surge novamente Mário Leite da Silva, o recorrente mandatário nos negócios de Isabel dos Santos. Mas há outra assinatura que salta à vista. Como dona da totalidade das ações da Mater, aparece o nome de Paula Cristina das Neves Oliveira. Paula e Isabel são amigas de longa data. Portuguesa, há anos a viver em Angola, Paula Oliveira é casada com Luís Tavira, diretor-geral da Soclinker, uma empresa angolana de transportes que pertence à Síndica do Colo. O enlace de Paula e Luís, na cidade italiana de Florença, teve honras de reportagem fotográfica numa revista internacional da especialidade. Chamaram-lhe um deslumbrante casamento de luxo. Mais de 60 convidados, entre eles o casal dos Santos do Colo, em lugar de destaque. Na cerimónia, ambos na primeira fila, depois com lugar na mesa dos noivos. Mas, para além dos laços de amizade, há também negócios comuns. São sócias na YouCall, uma empresa de call center em Angola, e num requintado restaurante em Luanda. Já em Portugal, Paula conseguiu o lugar de administradora não executiva da NOS pela mão de Isabel dos Santos, uma das principais acionistas da operadora móvel portuguesa. De volta aos documentos do Dubai, há ainda um terceiro nome das relações de Isabel dos Santos. No campo para os contactos de e-mail, surge também o endereço de correio eletrónico de Jorge Brito Pereira, o advogado de Isabel, a quem já tinham sido dados plenos poderes sobre as empresas, nomeadamente abrir e movimentar contas bancárias. No Dubai, entretanto, já quase não há vestígios da Mater. Depois dos 130 milhões da Sonangol, a empresa não teve mais nenhum cliente. No início do contrato milionário com a Sonangol, a morada da Mater Business Solutions era nesta imponente torre no centro de empresas offshore do Dubai. No espaço de 2 anos, no entanto, tudo mudou. A Mater deixou de funcionar, abandonou o edifício dourado e está agora em liquidação. Os documentos revelados agora pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação podem reforçar as suspeitas do Ministério Público angolano, que há 2 anos anda atrás de provas consistentes não apenas do envolvimento de Isabel dos Santos, mas também de eventuais cúmplices no estrangeiro. Já foi pedida colaboração internacional neste processo? Pois, nós temos pedido. A Portugal, Dubai... Temos pedido a vários países. É uma caça às bruxas, disso não há dúvidas. Que se me pergunta se há perseguição à família do antigo Presidente dos Santos, sim, claro. E vão esperar até quando para ouvir a engenheira Isabel dos Santos? Temos que ouvir aqui no país, não? Mas podem, por exemplo, emitir um mandado de captura? Isso está previsto? Não. A lei dá-nos essa faculdade, caso haja depois um processo de crime em curso. E, portanto, no caso dela, se a lei permitir tal, nós utilizamos todos os meios que a lei nos permite, não é?
Eu acho que hoje, para mim, estar em Angola não seria um sítio seguro. Nascida no Azerbaijão, onde praticamente não viveu, Isabel dos Santos identificou-se sempre com a nacionalidade angolana. Mas no ano passado, a filha do ex-presidente passou a apresentar-se como cidadã russa, com morada no Dubai. Será aqui que vive? Ou será em Londres? Ou no Mónaco? Ou neste apartamento de Lisboa? Suspeita de ter desfalcado o tesouro angolano, Isabel dos Santos foi acumulando, ao longo dos anos, um património de milhões. Luanda Leaks, uma gentileza do canal SIC de Portugal, o primeiro de vários episódios que o Consórcio Internacional de Jornalistas promete divulgar nos próximos dias. Este é o assunto de conversa para as próximas 2 horas, em especial informação. Vítor Silva é jornalista e diretor do Jornal de Angola. Boa noite, obrigada por estar aqui na TPA. Esteves Hilari, constitucionalista e também académico, boa noite, obrigada por se juntar a nós. Boa noite, e o jornalista Reginaldo Silva, boa noite, obrigada por ter vindo à TPA. Boa noite, Silvia. Vamos olhar. Boa noite, muito obrigada por estarem aqui todos. Vamos olhar para o assunto que domina a imprensa nacional e internacional desde ontem, domingo, que não se fala sobre outro assunto. Vítor Silva, como é que podemos, numa primeira fase, interpretar este documentário apresentado por este consórcio de jornalistas? Bom, eu acho que esta revelação destes documentos por parte do consórcio surge no momento em que Isabel dos Santos já vinha num período de declínio reputacional, fruto da decisão do Tribunal de Luanda sobre a providência cautelar de arresto dos seus bens e participações empresariais. A revelação, a divulgação destes documentos do Luanda Leaks veio reforçar, em parte, a tese de que Isabel dos Santos, durante esse período em que o seu pai era o Presidente da República, conseguiu realmente criar o império de que se orgulha, mas que o império foi criado graças ao facto de ela ser filha de quem é. Portanto, sem esse empurrão, não é um empurrãozinho, é um empurrão enorme, Isabel dos Santos não teria naturalmente atingido... Mas esta é a sua opinião ou é aquilo que os factos nos levam a acreditar? Não, os factos já acho que são comentados aqui internamente já há bastante tempo. Portanto, o facto do Tribunal de Luanda ter decretado uma sentença de arresto dos bens... Não, referia-me ao facto de Isabel dos Santos só ser esta empresária de referência e de sucesso por ser filha de um antigo presidente. Não, isto é uma convicção quase generalizada. Quer dizer, todo mundo, nós já temos uma certa idade, andamos aqui há alguns anos e também poderíamos ter enveredado eventualmente para o setor empresarial e nunca atingiríamos o nível que ela atingiu partindo do zero. É que é bom que se diga partindo do zero, porque se fosse por herança, se fosse por um outro fator qualquer, poderíamos dizer que sim, senhora, era uma grande empresária, empreendedora, inovadora, visionária, mas não, isso começou de facto, digamos, de uma forma assim consistente com a Unitel, e a Unitel é também ela um problema que ainda não está esclarecido, mas creio que uma segunda reportagem sobre esse do consórcio vai revelar de facto dados sobre como ela foi constituída. Reginaldo Silva, concorda? Não temos exemplos a nível do mundo de empresários que terão começado e se dado bem sem serem parentes de membros do governo em funções ou não? Não, é evidente que, boa noite mais uma vez, é evidente que temos empresários que se fizeram ao longo de anos e anos em função, claramente, das situações concretas. Depende dos países, é um pouco difícil de generalizar histórias de empresariais de sucesso, mas, como é evidente, há muitas histórias empresariais de sucesso. Há pessoas que, de facto, não tiveram apoios políticos, mas tudo isso tem a ver com o próprio mercado, com o funcionamento do mercado, com a concorrência e por aí adiante. Agora, vamos lá ver, no caso que nos está a reunir aqui hoje para esta conversa,
eu nunca tive dúvidas absolutamente nenhumas e várias vezes escrevi sobre esta concentração e sobre este tipo de apoios, sobre digamos, estes empurrões que foram dados a um conjunto de pessoas neste país que, de facto, criaram pequenos impérios e criaram a fortuna. Isabel dos Santos, quanto a mim, enquadra-se perfeitamente neste grupo, neste pelotão pequeno de angolanos bem-sucedidos que enriqueceram, mas que hoje, de facto, levantam muitos problemas, muitas dúvidas em relação, de facto, à origem do dinheiro, a forma como este dinheiro foi gerido, né? e levou-nos até a situação em que estamos. É evidente que tudo isto também tem a ver com a mudança política que ocorreu no país a partir de 2017. Se não tivesse ocorrido esta mudança política em 2017, tudo isto ia continuar mais ou menos na mesma. Agora, não se pode dizer, e é bom que fique aqui muito claro, que antes de 2017 as pessoas não falaram disto. Toda a gente alertou para isso, para a concentração da riqueza, para o favorecimento e, sobretudo, as atenções sempre estiveram viradas para Isabel dos Santos e, portanto, não parece que haja aqui alguma novidade nesse sentido. Às vezes ouvimos pessoas a dizer nunca disseram nada em relação ao passado e agora está todo mundo a dizer não, isso não é verdade. No caso de Angola, no caso que eu conheço de jornalistas, de opinion makers, que em tempo oportuno sempre alertaram para esta questão. Eu lembro-me perfeitamente, no meu caso, de ter improvisado ou ter usado até um termo, ainda a Isabel dos Santos não estava na Sonangol, mas que era o projeto da sonangulização de Angola. E, portanto, Silvia, não parece que haja muitas novidades. Quanto ao encosto ou não de Isabel dos Santos ao poder político e como resultado deste encosto ter resultado esta história de sucesso, como disse, eu não tenho muitas dúvidas que sem esse encosto, se ela estivesse em condições iguais a de todos nós e de outros empresários, porque muitos empresários na altura queixaram-se, não é? E queixavam-se de não ter as mesmas facilidades, as mesmas isenções, olha, as isenções fiscais, não é? Que facilitaram muito a vida, os incentivos, e portanto tudo isto criou de facto esta figura de Isabel dos Santos e este império que hoje estamos aqui a questionar, e ainda bem que estamos aqui a questioná-lo, pois nada deve ficar, digamos, sem ser questionado e questionamos com o melhor espírito, que é o espírito de sabermos efetivamente como é que começaram as coisas. Não é? A qualquer momento vai juntar-se a este painel de jornalista Jaime Azulay. Esteves Hilário, esta concentração de fortuna e de poder a que se refere o Reginaldo Silva iria naturalmente levar para este caminho, para aquilo que estamos a assistir hoje? Sim, de alguma forma sim. Eu acho que, ao contrário do que disse o Reginaldo, para mim há alguma surpresa e alguma perplexidade no que vi ontem, a primeira vez que vi essa reportagem. E, efetivamente, hoje acordei com muitas mensagens de amigos estrangeiros. Mas muitas informações que foram veiculadas já eram conhecidas. Sim, mas só que agora estão provadas documentalmente. Pois, mas eu até posso, mais ou menos, dizer o porquê que há novidade para mim, não é exclusivamente. Mas dizia que acordei com várias mensagens de amigos estrangeiros e tive uma sensação, essa manhã, uma sensação de vergonha, não é? Como é que nós permitimos que chegássemos até aqui, não é? Quando eu digo nós, estou a falar o Estado angolano, as suas instituições, temos que questionar isso, não é? Claramente temos que dizer que é um problema institucional, poderemos aqui mais para frente dizer, mas o país permitiu que isso acontecesse. Agora, onde é que há novidade para mim? Eu sempre acreditei que Isabel dos Santos tinha feito uma fortuna na base do tráfico de influências. Ou seja, que se tivesse aproveitado das vantagens, ou da vantagem de ser filha de quem era, para traficar influências e a partir dali fazer negócios. Isso é inequívoco porque em vários momentos há evidências de que ela foi cerceando a concorrência naqueles setores em que ela participava, enfim, uma série de situações que configuram claramente tráfico de influência. O que é novidade para mim é que a reportagem que nós acabamos de assistir, ela vai além do tráfico de influências. Aí não é tráfico de influências, trata-se efetivamente de um furto. Ou seja, uma coisa é ela aproveitar-se da posição privilegiada de ser filha de quem é para poder ter acesso a negócios. A outra coisa é ela ir diretamente com a sua própria mão ao erário público e de lá sacar milhões e milhões de dólares. É uma reportagem que destapa outros crimes. Pois, porque nós estamos aqui a observar, e falávamos aqui em off há bocado, que
os factos que deram vazão ou que deram causa ao arresto do Tribunal Provincial de Luanda não são os factos narrados nessa reportagem. Nota, ali estamos a falar de tráfico de influência, ou seja, ela usando da influência do que exercia sobre o pai, fez com que houvessem financiamentos públicos às suas empresas e dali, a partir dali, financiamentos que não foram, obviamente, devolvidos os valores, não é? Portanto, essa é uma questão. O que nós estamos a ver aqui já não é simplesmente um tráfico de influência. Não queremos minimizar o peso do tráfico de influência enquanto ação delituosa, mas estamos a falar de ela, Isabel dos Santos, com os seus próprios braços, com as suas próprias mãos, ir ao erário público e de lá subtrair valores. Portanto, estamos a dizer é subtração de coisa alheia, não é? Portanto, mas aqui cai por terra a ideia que algumas pessoas defendem de que há uma interligação entre o arresto que foi feito aos seus bens e esta investigação do consórcio. Não, aqui neste caso que nós vimos, pelo menos até agora, sim, o que sabemos é que a reportagem há de continuar, não é? Portanto, mas pelo que vimos até agora, não há ligação entre o arresto e os factos que estão aqui narrados nessa reportagem. O que há em relação ao arresto é comprovação, por enquanto, eu diria, factos, indícios bastantes para se comprovar que, efetivamente, ela terá beneficiado de recursos públicos a título de empréstimo para financiar negócios seus. Isso é uma coisa. E que ela pode, aí em defesa, dizer que ainda não devolvi, mas quero devolver e em situação... Aliás, há uma tentativa de devolução de uma conta que a Sonangol não aceitou, porque tinha sido negociada em dólares e ela queria devolver em kwanzas ao câmbio, inclusive nem era ao câmbio do dia, não é? Portanto, isso é uma coisa. O que nós estamos a ver aqui é, numa situação em que ela tem acesso ao erário público, ela tira o erário público com as suas próprias mãos, friso, para passar. Obviamente, quando eu digo pelas suas próprias mãos, não podemos nos esquecer que ela não fez isso sozinha, não é? Portanto, há envolvimento de outras pessoas e, se calhar, a Procuradoria tem que ter coragem e capacidade de ir encontrar essas outras pessoas que comparticipam com Isabel dos Santos em algum momento nestes crimes. Mas há um facto que eu acho que é aqui relevante, e eu acho que isso que nós devemos focar a nossa discussão é: como é que um Estado de Direito, com as suas instituições, permitiu que estes factos graves, de gravidade inigualável, tivessem acontecido? Ponto 1. Ponto número 2. Como é que nós, enquanto Estado de Direito, devemos nos precaver para que não voltem a acontecer factos semelhantes? Porque hoje é Isabel dos Santos, amanhã pode ser um outro cidadão. O que nós temos que garantir é que em Angola não voltem a acontecer factos de gravidade, de tamanha gravidade. O nosso painel está completo. Jornalista Jaime Azulay, boa noite, obrigada por estar aqui. Muito boa noite, Sílvia. Peço minhas desculpas, mas Luanda é sempre complicada. Seja muito bem-vindo. Acaba de chegar a Luanda. Nós é que agradecemos a sua presença. Já estamos devidamente apresentados e a olhar para o assunto em análise esta noite. Sei que está a acompanhar ao detalhe este momento que estamos a viver. Na sua opinião, como é que se chega a este estado de coisas? Existia dentro da Sonangol um outro Estado? Ou seja, a Sonangol era um Estado dentro de um Estado? Eu tive a ouvir bem o que disse há pouco o Dr. Estevão Hilário, de que como é que foi permitido que num Estado de Direito acontecessem coisas tão anormais, tão fora daquilo que o senso comum pode aceitar. E eu tenho algo a acrescentar ali e que, no fundo, vai definir toda essa arquitetura que foi desenvolvida para que o Estado de Direito falhasse. Foi a captura das instituições do Estado por meia dúzia de indivíduos. E isso até teve um suporte ideológico, que foi dito em alto e bom som, que era a acumulação primitiva de capital. Não pode existir, portanto, até do ponto de vista moral. Portanto, isso foi a destruição do Estado de Direito, em que o próprio governo, como instituição,
política do Estado também se desmoronou e teve realmente ao serviço de pessoas que deram um fim diferente àquele que é o fim do bom governo. O bom governo governa para o povo e essas pessoas, por mais que nos custe, não foi só a Isabel e pronto. Eu não sou daqueles que está disposto a alinhar numa histeria contra a Isabel dos Santos, mas realmente o que ela fez é de extrema gravidade. É de extrema gravidade porque em todo esse aparato que conformou esse grupo de indivíduos que fez do erário, fez daquilo que é de todos algo seu em proveito próprio, ela realmente, pelo volume patrimonial, financeiro, que de um momento para o outro aparece em suas mãos, ela realmente tem que ser o alvo principal disso. Portanto, isso é o desmoronar de todo esse paradigma daquele país anormal, em que hoje podemos nos perguntar como é que nós conseguíamos viver ali, como é que nós nos calamos e muitas vezes até compreendemos mal. Como é que as autoridades não se aperceberam que isto estava a acontecer? Todos nós, quer dizer, como é que o Estado, com o seu elemento povo, que somos nós, quer dizer, e foi um sistema em que banalizou a anormalidade, em que havia pessoas que andavam com mala de bilhões de kwanzas e de dólares. Quando se fez o acordo com a Namíbia, aquela questão dos dólares namibianos com os kwanzas, saíam daqui as carrinhas de Luanda atestadas de kwanzas, passavam por Benguela com miúdos, jovens, olha, estamos em Namíbia buscar dólares. E nós víamos isso tudo. Portanto, quando nós abordamos isso, porque é necessário que as pessoas entendam o que é que se está a passar. Aqui não há perseguição política, porque seria totalmente inacreditável que dezenas de jornalistas de vários quadrantes, com diferentes percepções de prioridades a nível informativo, coincidissem que é para malhar na pobrezinha da empresária africana. Mas porquê é que só agora é que esta investigação é tornada pública? Não há mal que sempre dure. Sim. Não há mal que sempre dure. E ninguém consegue mentir a todos durante todo o tempo. Portanto, desmoronou-se o castelo. Nós estamos aqui a debater isso, que é para explicarmos às pessoas, para que quando essas pessoas que estão a ser afetadas por esse combate à corrupção, tentarem levantar esse estigma de perseguição política, isso realmente não colhe. Porque isso é uma coisa que a não ser que somos um monte de mentecaptos, quer dizer que não, isso. Mas porquê é que estas revelações surgem exatamente agora? Porque está-se a desmoronar todo um castelo. Um castelo que foi alicerçado não só no mau governo, não é? Na apropriação indevida daquilo que é de todos, mas numa cultura de mentira, de meias-verdades e de manipulação. E temos que dar a mão à palmatória que os próprios média também fizeram parte desse sistema de anormalidade e que urge de facto desmantelar. Quer dizer, um país em pleno século XXI, quer dizer, mover-se por esses... E riam-se de nós. Riam-se de nós. Como é que é possível aquela gente aceitar isso? Então, viramos para esse escárnio do qual é necessário pôr fim e estamos totalmente certos de que há uma política direcionada para uma abordagem séria e dando à justiça o seu verdadeiro papel. Portanto, tirar esse mito da interferência política, claro, a política tem sempre aquela tendência de interferir no direito, mas se há realmente a independência dos poderes do Estado, acho que a justiça tem uma oportunidade plena de afirmar-se e dar aquele suporte, aquela estaleca ao Estado de Direito, para que todos os cidadãos se sintam tratados de forma igual
perante a lei. Reginaldo Silva, o que é este consórcio internacional de jornalistas? 120 jornalistas que tiveram acesso a 715 mil documentos em 37 jornais de 20 países. Como é que 120 jornalistas se dedicam a investigar uma determinada figura? Como é que podemos olhar para o funcionamento deste consórcio? Quem é que financia? São várias viagens, muitas entrevistas, muita pesquisa? Bom, Silvia, se me permite, eu gostava só de dar uma chega ao que disse, ou que acaba de dizer o Azulay. Bom, efetivamente, tudo isto acontece e isso tem que ficar muito claro aqui entre nós, porque é uma mudança política no país, né? É evidente que a política não explica tudo, mas se não tivesse havido a mudança política que aconteceu a partir de 2017 e, surpreendentemente, dentro do próprio, com o MPLA a manter-se no poder, nada disso tinha acontecido. Mas depois dessa mudança política era previsível este cenário? Não, depois dessa mudança política, eu previa um cenário que iria se aproximar deste, mas nunca este cenário, né? Sobretudo depois do discurso do candidato do MPLA, que senti claramente que ele estava a mudar, de facto, as referências do anterior discurso. E, portanto, claramente, a política está na origem desta mudança. Há uma nova abordagem do país, há uma nova abordagem da riqueza, da distribuição do rendimento, e tudo isto veio, digamos, como consequência os julgamentos e por aí adiante. A outra coisa que é importante dizer aqui, e um pouco para tentar responder à questão se há ou não perseguição política em relação à família de Eduardo Santos, em relação a pessoas próximas, eu tenho, digamos, o meu argumento, se quisermos, não para confrontar a tese de que há perseguição política, mas eu pergunto-me se de facto a ideia era mudar o país, de acordo até com a palavra de ordem do MPLA, não é? Como é que é corrigir o que está mal, melhorar o que está bem, essas coisas todas. Portanto, como é que se ia começar? O meu problema é este, não é? Efetivamente tinha que se começar por um lado. Se começasse por baixo, pelo delegado provincial, pelo comunal, as pessoas iam dizer, mas estão a mexer mais uma vez no peixe miúdo, é preciso ver outras coisas. Começou-se por cima, a perseguição política. Quer dizer, de facto é que é um pouco aqui a história do preso por ter cão e por não ter. Não temos qualquer dúvida em relação a isso. Mas por algum lado tinha que se começar. Efetivamente começou-se por cima, começou-se pelos sítios ou pelos níveis, pelas pessoas que de facto tiveram maior acesso à riqueza, em termos que hoje nós estamos aqui a questionar e a nível internacional também se está a questionar. Em relação à questão do consórcio, bom, este consórcio, para quem não sabe, já existe há algum tempo, né? O consórcio não surge agora, não se criaram. A Isabel dos Santos, ficamos aí com a ideia agora de que ela diz, como é que se junta tanta gente para perseguir uma mulher negra e africana e parece que estamos a voltar ao tempo colonial, aquelas coisas todas, pronto, que é próprio de quem se está a defender, e eu não tenho nada contra os argumentos dela. Mas esse consórcio já existe, é olharmos, qualquer pessoa vai ao Google, faz o ICJ e encontra se calhar, investigações que o consórcio fez. De vez em quando eles juntam-se, tivemos a questão dos Panama Papers, tivemos outras investigações. Todo este movimento dos leaks surge com a própria Wikileaks de Julian Assange, que foi de facto um movimento pela transparência, contra de facto a acumulação de riqueza em termos ilícitos, contra o crime, contra a fraude fiscal, contra tudo isso, numa altura em que a pobreza de facto está a aumentar, as pessoas mais pobres não têm recursos e lá em cima é o regabof completo. E de facto há um movimento de sociedade civil. As pessoas podem dizer, é financiado por este, para atacar este, para privilegiar aquele, aquelas análises políticas que se fazem. Mas este movimento, quanto a mim, é um movimento que tem todo o interesse para todos nós. Quer dizer, independentemente de estarmos a ser fustigados ou ser questionados, é importante que a transparência se faça sentir, porque a transparência melhora tudo. A transparência melhora a distribuição do rendimento, vamos se calhar ter uma outra abordagem mais profunda, mais eficaz no combate à pobreza. Nós em Angola temos uma situação de pobreza que é muito preocupante, que dá origem à criminalidade. No mundo continua a haver as assimetrias a dominarem e a explicarem muitos dos conflitos. E, portanto, o que este consórcio está a fazer, para mim, que não é de agora, já tem de facto uma história, tem a ver com um movimento informativo dos jornalistas, de ativistas,
para que, de facto, o mundo se torne mais saudável, mais higiênico e que não fique dominado por meia dúzia de pessoas que, através de paraísos, de offshores e outros recursos menos transparentes, os acumulam riqueza. Muitas vezes nós não sabemos bem para que serve a acumulação de tanta riqueza. E estamos a ver agora, neste caso, que nos diz respeito, que tem a ver connosco, que tem a ver com Isabel dos Santos, mas tem a ver com outras acumulações de riqueza, que, no fundo, esta riqueza não produziu desenvolvimento, não nos levou a nada, não é? Ou levou a pouco, podia levar a muito mais. Eu vejo com bastante interesse o surgimento de grupos como este. São grupos de sociedade civil, são grupos independentes, com todas as críticas que possam ser feitas. Eles, de facto, estão a ajudar-nos a ver melhor o mundo, estão a ajudar-nos, ou estão a ajudar o próprio mundo a resolver melhor os seus problemas. E de que forma é que as autoridades angolanas poderão olhar e tirar alguma informação, algum proveito desta investigação que foi feita, Vítor Silva, uma vez que muitos assuntos retratados não são desconhecidos por nós, mas agora há provas documentais? Pois estes crimes chamados de colarinho branco são cada vez mais complexos, porque há este movimento que o Reginaldo cita e que faz com que as pessoas que estejam infratoras se refinem nos métodos, nas metodologias, criem as tais offshores, os paraísos, para fugirem ao controle das autoridades. Portanto, o que se pode dizer e esperar é que os Estados se organizem no sentido de preservar as suas imagens para, enfim, eu diria, transformar um mundo mais habitável, melhor gerido, de forma que não seja de facto mais possível que situações como esta que temos aqui da Isabel dos Santos e de outras pessoas também angolanas que estiveram beneficiaram muito desta política da acumulação primitiva do capital para a criação da tal burguesia nacional, para que não se confine a um número mínimo de pessoas e que seja alargado a toda a sociedade e que as oportunidades sejam iguais para todos e quem tiver unhas que toca a viola, como costuma dizer em linguagem popular. Portanto, o que é que se quer com este movimento é de facto que jornalistas, ativistas, ambientalistas, enfim, há um movimento todo mundial, à escala mundial, que se reúne por uma causa que, enfim, estava quase que perdida, porque há vários períodos da história, né, que confirmam isso, que houve o período dos anos 60, as revoluções do momento de 68, dos estudantes, e depois os anos 80, com o fim, com a queda do Muro de Berlim, mas depois esfriou-se esse movimento revolucionário, chamemos-lhe assim, e este espaço foi preenchido por essas oligarquias, esses regimes, sobretudo aqui no nosso continente, que associavam o totalitarismo com a apropriação indevida do erário e de facto chegamos a este ponto sem ter um fio condutor. Esteves Hilário, sem este trabalho que foi feito por estes jornalistas, era possível, a nível interno, as autoridades apanharem o fio à meada e descobrirem tantos documentos e tantas informações que hoje nos parecem serem fundamentais para que o trabalho de casa seja feito? Seria difícil. E aqui temos uma situação que eu acho que é fundamental. A corrupção existe em quase todo lado do mundo. Existe desde que a humanidade existe. Eu às vezes brinco com os meus alunos e digo: Adão e Eva no paraíso, só estavam eles e deixaram-se corromper pela serpente. Portanto, é da nossa natureza tentar puxar vantagem. Agora, o que é mau e que, para o nosso caso específico, foi grave, foi o sentimento de impunidade. Ou seja, que haja corruptos que façam na calada da noite, que façam debaixo da mesa, que façam às escondidas e que haja sempre alguém a tentar corromper
ser corrompido e alguém, um polícia, tentar com que isso não aconteça, isso é o normal em qualquer Estado de Direito. O que é que era normal O que é que era normal entre nós? É o que está aqui. Tudo o que nós vimos nessa reportagem foi feito sobre a mesa, à luz do dia. Portanto, não há coisas feitas à calada da noite, escondidas aqui e acolá. Não, foi tudo feito sobre a mesa por pessoas bem identificadas, munidas e resguardadas pelo sentimento de impunidade. Eu posso, je suis l'État. Portanto, aqui eu sou o Estado. L'État c'est moi. L'État c'est moi, não é? Portanto, eu sou o Estado e aqui eu mando e faço e posso. Portanto, isso é que é efetivamente a grande vantagem, entre aspas, desse esquema todo que foi aqui construído. Porque, note, o que nós estamos aqui a ver são documentos que o Luanda Leaks apresenta como provas documentais que, em condições normais, se isso tivesse acontecido na Noruega ou se tivesse acontecido na Finlândia, era muito mais difícil de encontrar esses documentos, porque os corruptos de lá são mais cautelosos. Os nossos corruptos não. Os nossos corruptos fizeram à luz do dia, documentaram, assinaram papéis, fizeram transações em contas bancárias regulares e tudo. Portanto, quando eu digo, estou a falar de Isabel dos Santos, a mais alto nível, mas se nós formos baixando o nível, vamos encontrar esta situação. Agora, o que é que seria, na minha opinião, difícil para o Estado angolano sem o contributo desse consórcio de jornalistas? É que nós, infelizmente, não somos dotados de meios técnicos e humanos capazes de fazer investigações tão profundas. Nós estamos a falar de 715 mil documentos. Portanto, é muita coisa para ler em tão pouco tempo. Portanto, nós sabemos, a Direção Nacional de Combate à Corrupção da Procuradoria-Geral da República tem uma meia dúzia de pessoas a trabalhar, procuradores. Portanto, eles levariam ali, nós estamos a falar de mais de uma centena de jornalistas em vários pontos do planeta, documentos escritos em várias línguas, porque, pelo que dá para ver na reportagem, tem documentos em inglês, outros em francês, documentos em português. Portanto, há um envolvimento de várias pessoas em várias línguas a tentarem decifrar o que esses números e que esses documentos querem dizer. Seria muito difícil para nós, não é? Reunir um conjunto de pessoas com habilidades técnicas para fazer esse trabalho. Isso temos que reconhecer, que nós ainda não atingimos institucionalmente uma maturidade suficiente para fazer esse tipo de Mas esta investigação traz elementos suficientes probatórios para se avançar com uma ação? Absolutamente, absolutamente. Qual deve ser a posição das autoridades a partir de agora? Eu acho simplesmente assim, na qualidade de jurista e aqui na qualidade de advogado, é estarrecedor o que vi, assim, a quantidade de documentos e comprovações de transferências, de aquilo, é simplesmente muito difícil de fazer prova contrária. Não é? Portanto, tem prova bastante de factos que são delituosos. Atenção, nós estamos a falar aqui, naquele caso do que deu margem ao arresto, nós estamos a falar de uma situação cível, incumprimento de um contrato, porque há um contrato de financiamento, há um mútuo que não foi cumprido. É uma coisa, e isso é passível de acontecer com qualquer pessoa, com o melhor dos cidadãos. O negócio não correu muito bem, não consegui pagar e fico a dever o banco ou quem financiou. As nossas famílias que nos estão a ver nesse momento em casa, faz um quilap com a vizinha e as coisas não correram muito bem, não consegue pagar o quilap. É uma coisa. A outra coisa, que é esta que nós estamos aqui a discutir, são efetivamente factos delituosos que constituem crime, portanto, constituem furto, constituem associação criminosa, constituem, como é que eu diria, peculato, em alguns casos participação econômica em negócios. Quer dizer, temos aqui uma infinidade de crimes que as autoridades angolanas, de maneira nenhuma, podem assobiar ao lado. Portanto, a Procuradoria-Geral da República não pode ter uma postura passiva, não pode assobiar ao lado e não pode dizer simplesmente, olha, nós tentamos, mas não encontramos a Isabel, tentamos fazer uma notificação aqui e acolá e ela simplesmente não respondeu, foi embora. Não, tem que despoletar todos os meios ao seu alcance. Já vamos tentar compreender, Dr. Esteves Hilário, de que forma é que se pode despoletar este processo mesmo na ausência de Isabel dos Santos, porque esta é uma das questões que tem sido várias vezes levantada pela PGR, de que as notificações, pelo menos 3, foram entregues e que não
obtiveram resposta, que Isabel dos Santos não está no país e daí que se está à espera de algum milagre para que ela possa vir. Ela continua no planeta Terra, portanto ela é possa vir ao país. Jaime Azoulay, como é que acha que as autoridades podem olhar para estes documentos entregues, para esta investigação que vem destapar uma série de crimes já aqui referidos, como o tráfico de influências, o peculato, o branqueamento de capitais? Eram questões que noutrora eram levantadas, já haviam muitas reclamações a propósito, mas agora existem provas. Existem provas, pronto, se assim se podem chamar, mas devemos levar em atenção que a própria nossa dogmática penal consagra o princípio da presunção da inocência. Portanto, tem que existir toda uma tramitação processual, não é? Para que tudo esteja conformado com a lei, mas o caminho será esse. Portanto, não creio que esses documentos do Wikileaks que constituam provas em si. Não é? São indícios, são denúncias que, certamente, com os mecanismos de investigação e processuais próprios do nosso direito penal, ele vai ser desencadeado com o objetivo de trazer o suposto prevaricador que é para responder por essas acusações. Portanto, com todas as garantias de defesa que um Estado de Direito pode garantir aos seus cidadãos que entrem em conflito com a lei. Mas o caminho será por ali. Portanto, e tem também essa componente política, tudo isso desenvolve-se dentro de um contexto em que o próprio MPLA, quase em catarse, consegue finalmente enfrentar um problema que amordaçava toda a nação. Portanto, e essas tensões internas que se vão desplotar no próprio seio do MPLA. Porque nós ouvimos quando o MPLA decidiu que o sucessor de José Eduardo Santos era o general João Lourenço, houve vozes que eram, não, só vai ali, nem o vaso da entrada vai mudar sequer. Portanto, não é. E acho que essa é a oportunidade que o MPLA tem para, de facto, resgatar o compromisso que vem desde os manifestos, feito pelos próprios fundadores do MPLA. Como é que o Estado pode reaver o dinheiro desviado da Sonangol para o Dubai? Mais uma vez, permite-me... Muito bem. Não, só acrescentar agora. Aqui há bocado nos escapou, no enquadramento, de facto, deste movimento. Há um elemento, há uma convenção mundial, internacional, que tem que ser colocada aqui em cima desta mesa. Chama-se a Convenção de Luta contra a Corrupção. Foi aprovada pelas Nações Unidas, pela Assembleia Geral das Nações Unidas, no início de 2002, acho que é por aí, e é com base nesta convenção que tudo isto está a acontecer. As pessoas às vezes pensam que isto foi inventado, que de repente começamos atrás das pessoas politicamente expostas. Não. A comunidade mundial internacional aprovou a Convenção de Luta contra a Corrupção na Assembleia Geral das Nações. É um documento que hoje está a ser adotado por todos os países e incorporado nos seus respectivos ordenamentos jurídicos, exatamente para isso. Esta coisa de reforçar as diligências para saber se o Reginaldo, que é filho de não sei quem e que teve numa administração tal, pode ter o mesmo procedimento, pode ser visto como uma outra pessoa que nunca teve nenhum contacto com dinheiros públicos. Tudo isto está escrito. Quer dizer, as pessoas às vezes pensam, mas estão agora a inventar essas coisas. Estão a perseguir pessoas. Não. A Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção de 2002, onde pela primeira vez se identificam as tais pessoas politicamente expostas, é que está na origem... Mas como é que isso efetiva este combate à corrupção? Com a detenção das pessoas ou com o branqueamento de capitais? Cada país depois vai, certamente, adotar os melhores bens. Mas está lá, em termos de Bíblia, entre aspas, se quisermos, está definidos os conceitos, o que é que deve ser feito, as melhores práticas de gestão, até do próprio Orçamento Geral do Estado. Em relação à questão colocada da recuperação, é esta questão, sim, não é? Sim. Bom, evidentemente que Isabel dos Santos, é bom aqui que se diga, e aí estou de acordo com o Azoulay, estas referências da Wikileaks são indícios, mas ainda não são provas suficientes até que o processo entre em tribunal, não é?
Portanto, é bom ficar aqui muito claro em relação a isso. Há, de facto, neste momento, uma ação judicial em Angola, na sequência da providência cautelar que foi apresentada pelo Ministério Público junto do Tribunal Provincial de Luanda. Há uma sentença e, a partir de agora, talvez depois o Esteves Hilário nos possa ajudar melhor a decifrar estes procedimentos. Tem que haver uma ação, quer dizer, de facto, há ali muitas acusações. Esta coisa da Sonangol em relação a Isabel dos Santos, que sai agora no Wikileaks, é uma parte apenas ínfima, porque nesta sentença está lá tudo e mais alguma coisa em relação ao que está em causa, ao grosso, se quisermos, das acusações ou das questões que pesam sobre Isabel dos Santos. Em relação à questão do repatriamento, eu lembro-me perfeitamente, quando começou o debate do repatriamento aqui entre nós, ao nível dos formadores, como se diz agora, de opinião, os comentaristas, todos nós criticámos, todos nós nos posicionámos, se o repatriamento voluntário ia dar ou não ia dar, depois ia fazer. Eu lembro-me perfeitamente de um dos debates em que participei, não participei em muitos, que eu dizia que vamos primeiro deixar a fase voluntária chegar ao seu fim e depois vamos ver o que é que se vai seguir a fase coerciva. E neste momento nós estamos exatamente a viver essa fase coerciva. Não nos podemos esquecer que isto, mal concordando ou não concordando com o governo, criticando ou não concordando o Estado angolano, o desempenho do Estado angolano, há uma lei. Quer dizer, custa-me ver, às vezes, alguns juristas que falam deste processo ignorando que existe uma lei. Existe uma lei que foi aprovada no Parlamento, está lá definido os procedimentos, a forma coerciva de ir buscar os tais capitais, os ativos, e, portanto, temos neste momento que discutir exatamente com base nesta lei. Porque se nós formos ignorar esta lei, formos ignorar as outras ações, parece que estamos a discutir tudo no ar, quando isto é um processo que teve início já há um ano e, neste momento, teve em Isabel dos Santos um dos seus alvos, mas já teve noutras pessoas o seu alvo, né? o seu, digamos, já outras pessoas foram abordadas e, portanto, não parece que haja... Mas essa é uma discussão também que se levanta e gostaria que interviessem sempre que achassem necessário o facto de terem existido outros nomes também envolvidos em escândalos de corrupção, mas que parece-nos, não sei se é o abrigo desta lei, em que quem repatria voluntariamente tem direito a ter a sua identidade preservada, mas o que é facto é que estes nomes não são falados hoje. Mas, Silvia, eu lembro-me bem que as pessoas que mais criticavam a lei, a primeira fase da lei, diziam que aquilo era para branquear, era para limpar os dinheiros que estavam lá fora, porque era uma lei que, quanto a mim, é bom da verdade, era uma amnistia. Para mim era uma amnistia aquilo, né? E as pessoas, como agora se diz, no próprio discurso político oficial, não aproveitaram essa fase. E, portanto, parece... Portanto, os que não estão a ser incomodados serão, eventualmente, aqueles que aproveitaram e fizeram de forma voluntária. Outra questão que tem que se colocar aqui é uma questão prática, quer dizer, não se pode mexer em tudo de uma vez só, né? Processos desses são processos que são realmente complexos e não parece que haja capacidade de irmos, de repente, também um pouco essa crítica que se faz, só se pega num, não se pega num. Eu não sei o que é que se pega num, se pega num. Eu sei que neste momento, de acordo com o próprio Ministério Público, foram introduzidos em juízo mais de 90 processos, né? E por 90 mil, né? Não, já agora... 90, né? Desculpa, agora 90 mil são os documentos. São as páginas, né? E, portanto, o processo não parou aqui e certamente outras pessoas vão ter que responder. Acho que a Silvia coloca uma questão que é importante, que o Reginaldo também já fez menção. A lei de repatriamento de capitais, ela chama-se Lei de Repatriamento de Capitais, mas, na verdade, ela é uma lei de amnistia. Portanto, ela veio amnistiar factos delituosos, que foram cometidos num período, desde que tendo uma contrapartida, o que não é comum nas leis da amnistia. Não? Portanto, há uma contrapartida. Quem se portar bem tem amnistiados os crimes. E, portanto, isso não estranha, ou melhor, não deve estranhar a população, não deve estranhar o povo angolano que seja tocado um e outro não, porque como não há uma divulgação geral de quem efetivamente repatriou voluntariamente, portanto, não se sabe quem é quem. Portanto, mas a lei protege estas pessoas. A lei protege, foi dada essa benesse às pessoas, aqueles que souberam aproveitar, fizeram, e outros não. Portanto, estamos mesmo numa fase normal de recuperação coerciva. Aqui é bom que se diga, há uma lei da perda alargada de bens, que foi aprovada logo a seguir à lei de repatriamento de capitais, que está a ser aplicada pelos tribunais
e que infelizmente também aqui eu acho que a imprensa tem que fazer um papel mais pedagógico, de estar mais à porta dos tribunais. E aqui deixa-me só fazer uma crítica, que nem tanto à imprensa, mas ao Poder Judicial, porque no fundo o que nós estamos a viver é um momento sui generis na nossa República, não é? Nossa República começou em 1975 e não há exemplos de constituição efetiva de um Estado de Direito que funcionasse com separação de poderes, como nós estamos a ver agora. Temos que reconhecer isso. Então estamos todos num processo de aprendizagem. E os tribunais têm que aprender que os tribunais não são um órgão fechado. Os tribunais não são um órgão de soberania secreto. Os tribunais são um órgão público que devem dar publicidade às suas ações. Portanto, o que eu quero dizer com isso é que, em regra, o segredo de justiça não é a regra, é a exceção à regra. A regra das ações, de tudo o que acontece num tribunal, é a publicidade. Ou seja, abram as portas para que toda a gente tenha acesso. Aqui onde é que eu acho que gostava de fazer essa crítica, sobretudo ao Tribunal Supremo. Sessões fechadas, sempre a correrem em segredo, quando são pessoas que, por si, são de notoriedade. Portanto, diga-me só por que eu estou a julgar um indivíduo que foi ministro durante 15 anos e a televisão não pode mostrar o rosto dele. Quem é que não conhece o rosto daquele senhor? Portanto, é bom até para a própria defesa, porque aqui note, todos esses julgamentos, independentemente de estarem a ocorrer nos tribunais, há uma faceta do julgamento que é pública, que é feita em praça pública, que é isso que estamos aqui a fazer, não é? A tomar juízos de valores sobre determinados factos. Mas esta questão levanta um problema, Esteves Hilário. A nossa PGR está preparada para lidar com estes casos? Não, o que eu estou a dizer, não está preparada a PGR, não estão preparados os tribunais, não estão preparados os jornalistas, os advogados, o país não está preparado. Portanto, temos que nos preparar, infelizmente, temos que fazê-lo a correr, não é? Com todas as consequências que daí advêm. Estamos a fazer. Mas é preciso que as rádios, pelo menos as rádios, tenham ali o microfone para ouvir o que é que o senhor fulano está a dizer em sua defesa e o que é que a Procuradoria está a dizer em termos de acusação. O que nós estamos a ver é um jornalista que relata, não é? Faz um discurso indireto daquilo que ouviu em tribunal. Às vezes mal. Não, e nós tivemos aqui um caso, no caso do julgamento do ministro Augusto Tomás, que tivemos a situação de o advogado de defesa insurgir-se contra um dos jornalistas, porque entendeu que narrou mal os factos. Ora, ele narrou como percebeu. Por que não colocamos o jornalista a transmitir para o telespectador ou para o leitor na primeira pessoa? Não é? Portanto, isso é muito importante. Quero levar essa discussão para... O juiz não deixa gravar. Pois, mas esse aqui é o problema. O juiz toma o secretismo da sessão como regra. Ele deixa estar presente, mas não deixa gravar. Pois, não, mas ele toma como regra. Ele tem que tomar isso como exceção à regra. Ou seja, em situações muito específicas, não é, de proteção das pessoas envolvidas, o juiz decreta o segredo. Em situações muito específicas, mas em regra deve ser público. Por que eu quero dizer isso? Há uma infinidade, estou a dizer mesmo infinidade, de angolanos, sobretudo nas províncias do interior do país, a serem condenados administradores municipais, vice-governadores, diretores provinciais, enfim, a serem condenados e a Procuradoria a recuperar o património advindo dos crimes que cometeram, mas que o cidadão comum não tem acesso a essa informação. Sim. O que é que chega ao cidadão comum? Isabel dos Santos. E depois vem o quê? A seletividade do combate à corrupção. Não, o combate à corrupção tem pegado de cima a baixo. Já vamos poder aprofundar mais estes outros aspectos. Vamos fazer um curto intervalo e já voltamos. Uganda Leaks, divulgada ontem à noite no canal SIC de Portugal, já que olhamos para vários aspectos. A seguir mostramos uma das muitas ramificações deste caso, o inquérito da Polícia Federal no Brasil, que acusa um político próximo do ex-presidente José Eduardo dos Santos e da sua filha de lavar dinheiro de corrupção no Nordeste do Brasil. Os tentáculos da corrupção em Angola chegaram ao nordeste do Brasil, com Isabel dos Santos pelo meio.
No estudo divulgado pela parte brasileira do consórcio de jornalistas que revelaram o Luanda Leaks, o setor imobiliário foi a preferência de Isabel e sócios, que construíram em João Pessoa, Paraíba, 130 apartamentos de luxo. Foram gastos 20 milhões de reais na construção do edifício com o melhor que há no setor. Apartamentos com iluminação controlada por telemóvel e mosaicos italianos estão entre os luxos da obra. A 30 quilómetros do condomínio foi construído um luxuoso resort de nome Mussulo, com o custo total de 70 milhões de reais. Segundo a Polícia Federal Brasileira, tudo isso foi construído com dinheiro público de Angola. Dinheiro movimentado por José Carlos de Castro Paiva, homem de confiança de José Eduardo dos Santos, diz a Polícia Federal, que investigou durante 7 anos o homem que movimentava o dinheiro e foi durante 25 anos o antigo diretor-geral da Sonangol em Londres. A investigação da Polícia Federal apontava indícios de peculato, gestão fraudulenta e lavagem de dinheiro. O processo foi entregue ao Ministério Público. Na complexa teia que envolve a ocultação de moeda e património por meio de empresas em paraísos fiscais, aparece várias vezes o nome de Isabel dos Santos. De acordo com as investigações, José Carlos Paiva teria transferido para o Brasil o equivalente a 13 milhões de reais para a construção do Resort Mussulo em 2009, por meio de uma empresa obscura registada na ilha caribenha de Dominica. O contrato para a ida do dinheiro foi assinado com um homem apontado como Laranja no esquema e o Banco Sul Atlântico, com sede na Praia, capital de Cabo Verde. Foi na Sonangol que José Castro Paiva teve contactos diretos com Isabel dos Santos, segundo a investigação do jornalista Rafael Marques, citado pela Pública, agência brasileira, e os recursos desviados da filial da Sonangol no Reino Unido, da qual Castro Paiva foi diretor e em seguida administrador, chegavam à empresa offshore Investec nas Ilhas Maurícias. Com um património estimado pela revista Forbes em aproximadamente 2,3 mil milhões de dólares, Isabel dos Santos entrou para os noticiários financeiros como a primeira mulher bilionária de África e a mais rica do continente. Além de ter dirigido a Sonangol, influenciou a Sodiam, possui uma joalharia na Suíça e é dona da rede de supermercados Candando e tem participação em empresas como a Unitel, Zap e Banco BIC. Há outras repercussões após a divulgação desta investigação Luanda Leaks. Isabel dos Santos foi banida da cimeira de Davos. A PwC cessou contratos com a empresária angolana e, a nível do Eurobic, está a ser forçada a abandonar o banco. Vamos, Reginaldo Silva, Vítor Silva, Esteves Hilário e Jaime Azulay, entrar para o cerne desta questão, que é a Sonangol. Parece-nos, Reginaldo, que tudo começa a partir da altura em que Isabel dos Santos é nomeada para presidir a Petrolífera Nacional. Bom, exatamente, começa aí, embora a Isabel dos Santos também refere que antes já tinha feito um estudo para a Sonangol, através da tal empresa que foi contratada pelo Ministério das Finanças, também uma consultoria que ela foi, digamos, em que ela participou. Eu gostaria aqui de destacar um aspecto que para mim é importante neste dossiê da Sonangol, é a questão da consultoria mesmo, consultoria, assistência técnica. Mais de 100 milhões de dólares por aí, em consultoria. O que se gasta em consultoria neste país. E a Sonangol é um exemplo dos piores, do dinheiro que se gastou em consultoria ao longo desses anos todos. Eu tenho aqui este documento, não sei se as câmaras podem mostrar. Este documento foi elaborado em 2015, pelo então PCA da Sonangol, que é o Sr. Francisco Maria de Lemos. Este documento não precisou de consultoria nenhuma. Este documento tem tudo quanto era preciso saber sobre a Sonangol. E na altura, Francisco Maria de Lemos foi quase obrigado a engolir este documento. O que é que ele retrata? Ele, nessa altura, já em 2015, portanto, e este é um documento que tem por base o ano de 2014, já ele falava da situação desastrosa em que a Sonangol se encontrava. Por isso é que eu não percebo, depois de um diagnóstico deste, que está aqui neste documento, este documento era um documento interno que também vazou. Ainda não era Wikileaks, mas já tínhamos aqui
um leak, que foi este documento. Este documento aqui foi o primeiro leak, se quisermos, da Sonangol, que deu origem depois a um conjunto de preocupações e que acabaram por conduzir Isabel dos Santos, se quisermos, à direção da Sonangol. Mas eu tenho por base este documento e conservo, este documento nem sequer está em PDF, está em papel. Eu conservo este documento e eu, através deste documento, consigo ver que, efetivamente, não era preciso gastar tanto dinheiro, não era preciso gastar tantos milhões. Este homem, que tem a história que tem da Sonangol, é um homem que está desde o princípio na Sonangol, antes de ser PCA, foi ligado, esteve sempre ligado à questão da área financeira da Sonangol, foi o homem responsável pela Sonangol na parte financeira. Portanto, ele tem aqui concentrado nestas páginas, não são muitas, são 10 ou 11, tudo quanto diz respeito à Sonangol, inclusivamente o levantamento dos trabalhadores, o que foi gasto, o que era preciso fazer. E, portanto, custa-me entender que depois de Isabel dos Santos ter pegado na Sonangol, ela tenha precisado de tanta consultoria, de tantos homens vindos dos 3 cantos do mundo para fazer o trabalho que foi feito. O que é que terá motivado esta contratação, Vítor Silva? Eu acho que a contratação da consultoria está à válvula de escape dos milhões que desapareceram na Sonangol. Era através da consultoria que eram desviados os bens, o dinheiro da Sonangol. Em pagamentos através dessas múltiplas empresas que faziam serviços ou não faziam, mas recebiam na mesma. Portanto, era para justificar, de facto, o saque que se verificou nos cofres da Sonangol. Portanto, eu passava uma fatura, pintei o chão. $800 mil. E já vão 800 para o Dubai. Vinha outro, preguei uma porta, um prego na porta do gabinete da Presidente. Já iam mais 800. E por aí adiante. Houve uma altura até, quando Isabel dos Santos estava à frente da Sonangol, que se dizia que aquilo parecia mais uma empresa estrangeira do que nacional. Porque os quadros nacionais foram sendo afastados, jovens que foram sendo afastados e foram procurar outros empregos noutras empresas e noutros países, inclusive. E aquilo estava cheio de consultores expatriados. Consultores que eram os seus primeiros empregos, eram vindos da faculdade diretamente para o edifício da Sonangol, que tomavam conta do edifício, tomavam decisões, tinham acesso a documentos que depois não estranha de facto que eles venham surgir mais tarde nesta rede do Luanda Leaks, porque os documentos, mesmo secretos e não secretos, passavam na mão desses expatriados todos e dessa assistência que era uma forma de ir ao cofre da Sonangol para enriquecer a custa da empresa. A investigação revela que a Sonangol contratou a empresa Wise, que subcontratou a Boston Consulting e a PwC. Foram perto de 9 milhões Vieira Almeida. É verdade. Mais de 9 milhões de euros pagos e gastos pela Sonangol em 6 meses só em consultoria. Destes, 4 milhões e pouco foram para as subcontratadas e 5 milhões para o Wise. Que era, digamos, a subsidiária, era a empresa-mãe. Quer dizer, aquela é uma empresa de fachada apenas para ir buscar comissão. Portanto, isso é só um detalhe. Mas as contas da Sonangol não são auditadas? Como é que sai tanto dinheiro sem justificação? Não, está justificado. Tem a fatura, com a prestação de serviços. Mas o serviço não foi prestado? Não pode estar empolado. Por exemplo, há uma fatura aí que permite-me, que diz que são $800 mil para apoiar a comunicação da Presidente. Mas o que é isto, apoiar a Presidente da Comissão? Não é? Há papéis, não é? O dinheiro não saiu assim, mas qualquer coisa valia como fatura para se fazer um pagamento, não é? Não havia controle, Jaime Azulay. Esse é o artifício típico para se retirar dinheiro de uma empresa. Portanto, dar uma ideia para a sociedade de que é uma empresa estrangeira, reputada, idónea, porque as consultorias existem. Portanto, e o ramo dos petróleos é um ramo de alta especialização. Em alguns setores, pontualmente, não se pode prescindir. Mas a passagem da engenheira Isabel dos Santos pela Sonangol foi totalmente predatória. E isso notava-se, para além dessa propensão que ela tem em arranjar esse artifício, foi flagrante que ela estava aí que é para pagar algum historial a pagar ficheiros. A pagar ficheiros, porque tudo isso começou, tudo isso tem uma história.
Portanto, o nosso modelo de contrato, a partir da reforma da Lei das Atividades Petrolíferas em 2010, eles iam buscar aquele bônus do petróleo, aquelas conversas que nós ouvimos, não, o presidente por cada barril tem direito a 2 copos, quer dizer, e eles foram sofisticando à medida que aumentou essa ganância de medir porque hoje, visto com os olhos de hoje, quer dizer, torna-se difícil a gente entender como é que pessoas que até se arrogam ter uma formação em grandes universidades no exterior tenham tido a veleidade de pensar que passariam impunes. Este relatório, Reginaldo Silva, já espelha o estado de falência da Sonangol? Exatamente. Por isso é que... Estamos a falar da gestão de José Maria de Lemos. Até o José Maria de Lemos. Portanto, um relatório que tem a ver com 2014, o Programa de Trabalho 18/2015, e o lema na altura era o resgate da eficiência empresarial. Só para se ter uma ideia dos termos deste relatório, eu cito uma das passagens: o modelo operacional da Sonangol fracassou e está falido. Deixamos de aprender, saber fazer e aprendemos a contratar e subcontratar. Proliferam os contratos de prestação de serviço em toda a companhia, desde as finanças aos serviços médicos, desde essa formação à gestão da cadeia logística, com a presença crescente de contratos fantasmas, contratos in-house e até contratos connosco próprios. Portanto, quer dizer, a situação da Sonangol estava perfeitamente identificada. O que é que terá motivado o Presidente a nomear a engenheira Isabel dos Santos para a PCA da Sonangol? Exato. Depois de tudo isto é nesta sequência. Quer dizer, este homem aqui, que não tem mérito, quanto a mim, é um homem que apenas cumpre o seu dever. A consciência dele pesou-lhe, ele achou que era a altura de partir a loiça e acaba por abrir os portões da Sonangol, como eu já disse numa outra ocasião, né? Portanto, este homem é que, de facto, se quisermos alguma referência, este homem é que dá o sinal da alarme. A situação real da empresa. Há aqui um facto que, por acaso, é mesmo uma pergunta. Depois, há um contrato em que a Wise assina com o Ministério das Finanças, não diretamente com a Sonangol, assina com o Ministério das Finanças para a prestação de serviços à Sonangol, pelo que eu percebi. Sim, eu já tinha Este contrato é anterior ou é posterior a este relatório? Acho que é posterior. É posterior a este relatório, porque é seguir a entrada, a nomeação de Isabel dos Santos. Antes de Isabel dos Santos ter entrado para ser já nomeado. Contratou com o Ministério das Finanças. Contrato com o Ministério das Finanças. Ninguém percebe como é que surge este contrato com o Ministério das Finanças pela produzir a tal primeira abordagem, o primeiro diagnóstico, quando nós tínhamos um diagnóstico. O meu problema é... Portanto, foi subsequente. Foi subsequente. Penso que é esta sequência, espero não estar enganado, mas se estiver, aqui estou eu para pedir as minhas desculpas. Né? O problema fundamental nesta nossa abordagem é, de facto, o dinheiro da consultoria. Este país gastou milhões ou mais já não sei quanto, quer dizer, ao longo desses anos todos. E com a Sonangol está aqui definido, quer dizer, a Sonangol, a partir de certa altura, formou não sei quantos quadros, formou quadros a todos os níveis, mas continuou a contratar como não tivesse lá ninguém. E eu lembro perfeitamente dos nacionais da Sonangol, jovens que passavam a vida, até se dizia, ou no Facebook, ou a jogar em cartas, porque não tinham trabalho. E durante o consulado, o breve consulado de Isabel dos Santos, eu ouvi montes de queixas, eu tenho pessoas que me são próximas, até familiarmente, que se queixavam de não fazer nada na Sonangol. Portanto, claramente aqui, em meu entender, a gestão da Sonangol, desse ponto de vista, e que agora justifica esta reportagem, é de facto da maior preocupação, e espero que, efetivamente, situações como esta, sobretudo com estes gastos desnecessários, eu concordo com o Jaime Azuleiro, que, de facto, há consultoria que é necessária, um determinado tipo de consultoria, mas Jaime, perdoa-me, mas afinal andamos a formar tanta gente. Tanta gente que temos que mandar vir sempre pessoas para fazer o mínimo. E porquê que não contratamos? E o nível das pessoas que são O Reginaldo sabe que havia quadros da Sonangol que já tinham dado e quadros com grande experiência que foram afastados. Portanto, ficavam em casa, continuavam a oferir os seus salários bastante altos até. Portanto, isso eram aqueles encargos que depois fizeram aquele balão explodir, que era a Sonangol, já como um Estado dentro do Estado. Porque a Sonangol é que tinha o dinheiro. E eles decidiram que era lá na Sonangol que eles iam buscar o dinheiro. Então, esses artifícios, contratos fictícios, consultorias mirabolantes,
Há só um elemento que é importante referir aqui, até para estabelecermos alguma comparação. No relatório diz que a Sonangol, em 2013, só em consultoria, não tem a ver com assistência técnica, gastou 110 milhões de dólares. E em 2014 gastou 256 milhões, subiu um pouco. Portanto, Isabel dos Santos depois vem dizer que conseguiu reduzir os custos, mas tendo por base estes custos que já estão super empolados. O problema é que estes custos também já têm gato, estão cheios de gatos, cheios de contratos, mas na altura, fantasmas. Já vamos poder olhar para o facto de Isabel dos Santos ter ido parar a Sonangol, mas digo, depois de assumir a presidência, ela terá alegado encontrar uma dívida. Não, isso, a Sonangol, é dito aqui, a Sonangol estava numa situação financeira desastrosa, não é? Exatamente porque andou a endividar-se, andou a gerir mal e, portanto, alguém tinha que pôr cobro a isso. E, portanto, este diagnóstico está feito aqui. O meu problema é que este homem que identificou, que teve a coragem de vir para público dizer o que disse, este homem devia ter tido, se calhar, oportunidade para continuar este programa. Aqui havia um programa, isto chama-se Resgate da Eficiência Empresarial. Não lhe deram tempo. Por que não lhe deram tempo a ele e foram dar tempo a Isabel dos Santos ou a outra pessoa? Este homem devia, até por conhecimento que tinha da realidade, se calhar dar um pouco mais a Sonangol. Eu não conheço o senhor, não faço a mínima ideia qual tem sido a sua trajetória mais concreta. Mas, de repente, surge Isabel dos Santos como uma salvadora, quando já não havia nada para salvar, porque as coisas estavam perfeitamente identificadas. Chefe Hilário, a nomeação de Isabel dos Santos para a PCA da Sonangol foi um ato de improbidade pública? Olha, há um acórdão do Tribunal Supremo da altura que nega esse facto, não é? E aqui, qualquer análise que façamos será eminentemente política, porque juridicamente é um facto consumado, com trânsito em julgado, de uma decisão do Tribunal Supremo que disse que não houve improbidade pública na nomeação de Isabel dos Santos. Eu acho que tem aqui um elemento que eu acho que é fundamental, até para fazermos pedagogia futura. Tudo que aconteceu na Sonangol aconteceu com o país de uma maneira geral. Aconteceu em todos os setores, nos diamantes, aconteceu em todos os setores, nas empresas públicas. E aqui eu acho que isso é o que é relevante, nós temos em consideração. O modelo econômico que construímos é um modelo econômico propenso a esse tipo de situações. Portanto, tudo o que está a acontecer aqui não é novidade no sentido de que o modelo econômico levava-nos a esse caminho. Um modelo de capitalismo de Estado é natural que cria, em vez de riqueza, ricos. E as evidências estão aí. Portanto, o que me preocupa hoje, evidentemente, é o que é que nós estamos a fazer para que factos como esse não voltem a acontecer. Isso não é só uma questão de polícia. Não é também uma questão de polícia. É preciso prender criminosos e recuperar o património que depredaram do Estado. Mas é preciso precaver para que não aconteça novamente. E uma das coisas que é necessário que se faça é a alteração do modelo macroeconômico do país. Note, boa parte da sangria que a Sonangol teve, se nós formos ao pormenor, encontraremos, por exemplo, consultoria em engenharia civil, consultoria em saúde, porque a Sonangol está nos hospitais, está na construção civil. Sabemos todos que a Sonangol construiu as centralidades que a maioria que nós temos aqui, através da Sonip. Não é? A Sonangol está na aviação, ou seja, a Sonangol transformou-se numa espécie de um povo que tinha tentáculos em todos os setores da economia nacional. E na maioria desses setores em regime de monopólio. Portanto, onde há monopólio, há menos controlo, porque a concorrência por si só é um fator de controlo. Por quê? Porque as empresas que concorrem entre si têm necessariamente a obrigação de terem lisura, de terem eficiência para poderem concorrer. O que nós vemos é que a dimensão que a Sonangol tomou, obviamente, criava margem para que pessoas como Isabel dos Santos entrassem e dali, tirassem milhões, porque se a Sonangol fosse uma empresa pequena, não é? Pequena no sentido de não tivesse espalhada em todos os ramos da atividade no país, provavelmente ela tiraria menos do que tirou, não é? E seria notório. O problema é que a Sonangol atingiu uma dimensão tal que, obviamente, cria condições para que ela tire. Os números são simplesmente aterradores. É aqui um elemento. Boa parte desses valores que saíam para a consultoria era para a consultoria de natureza jurídica.
Não é? Portanto, estamos a falar, eu aqui puxo a brasa para a minha sardinha, mas os senhores que são jornalistas também podem puxar, porque aqui até a comunicação institucional da Sonangol era feita por estrangeiros, a comunicação institucional que podia ser feita pelos quadros angolanos. Note que aqui é que a Sonangol podia ter sido o motor do crescimento econômico, do desenvolvimento do país, fazendo com que gerasse externalidades positivas na economia, fazendo como, por exemplo, no meu caso, um advogado angolano que presta serviços à Sonangol, que depois contrata outros e outros e outros, que gera empregos, que esses outros também depois contratam e faz-se, né, aquela circulação positiva de capitais e uma externalidade muito interessante. No nosso caso não, a Sonangol canalizava esses recursos para o exterior, não é? E esses recursos iam gerar riqueza e prosperidade noutros países. Exportação de capitais. Portanto, esse aqui é o grande problema, acoberto, obviamente, de pequenas ou grandes comissões, não é? E esse caso da Wise é sintomático, não é? Numa contratação de 9 milhões, 5 ficam com a empresa contratante, que tem um trabalhador, não é? Na sua folha só tem um trabalhador, não tem sede, não tem, enfim, só tem o trabalhador responsável por assinar o contrato. E ponto final. Não é? Portanto, esta empresa encaixa logo 4 milhões ou 5 milhões de dólares no exterior. Não é? Portanto, isso tem que configurar, no mínimo, branqueamento de capitais, no mínimo, não é? Para não falar noutra Vamos olhar para... Só um pequeno rapaz. Eu fui das pessoas que, desde o primeiro momento em que Isabel dos Santos foi nomeada por José Eduardo dos Santos, que não estava muito preocupado com a questão de haver aqui uma relação de consanguinidade, que a própria lei, em muitos países, não sei como é que é o nosso, mas de facto levanta dificuldades ou põe mesmo limites. O meu problema sempre foi era de facto o conflito de interesses. E está agora aprovado, através desta investigação, que Isabel dos Santos tinha tantas empresas que era difícil. Não era exatamente o problema maior da nomeação de Isabel dos Santos. Foi dito por mim, mas foi dito por outras pessoas. Não era tanto ela ser filha de quem era de facto ela ser uma pessoa tão omnipresente, digamos, no tecido empresarial angolano, com ramificações externas, que de facto era muito difícil ela fazer gestão transparente da Sonangol. Foi essa, claramente. Foi isso. Eu sempre proporcionar que ela tivesse. Eu até dava de barato ela ser filha, se não tivesse as relações empresariais que tinha, o povo que ela dominava. O problema era basicamente... Vamos olhar para estas ramificações externas, os interesses de Isabel dos Santos fora de Angola. Bem, Portugal é uma das praças fortes da Isabel dos Santos, com vários negócios em vários setores, e por isso também assistimos um bocado à desculpabilização por parte de Isabel dos Santos em resposta às denúncias feitas por esta Luanda Leaks e publicadas no Jornal Expresso e divulgadas pela SIC, tanto que Isabel dos Santos e alguns dos seus apoiantes criticam o facto de ser Portugal, mas como vimos aqui na introdução desta segunda parte, também no Brasil havia tentáculos desta incursão de Isabel dos Santos. Cada um dos países onde os seus jornalistas integram o consórcio foi buscar a parte que lhe dizia a respeito. Portanto, são episódios que vão certamente vir a público nos próximos capítulos de intervenções de Isabel dos Santos nos vários domínios. Portanto, nós temos 34 países, se não estou em erro, jornalistas de 34 países. 37 países que transcorrem todos os países onde a Isabel dos Santos tem interesse, seja no Dubai, seja nas Maurícias, seja em Londres, em Portugal, em Espanha, enfim, em todos esses países onde ela, em Malta, que está muito na moda, todos esses países, os jornalistas desses países participam nesse consórcio de jornais, publicaram, divulgaram fatos que têm a ver com coisas que ocorreram lá, nesses países, e cujos tentáculos também ligam a Isabel dos Santos. Portanto, o que nós vimos aqui na reportagem por gentileza da SIC, foi só praticamente a parte da ligação da transferência de 110 milhões de dólares para o Dubai. 110 milhões. 110 milhões de dólares para o Dubai e as ligações com Portugal. Não vimos muito mais para além disso.
Agora, nesta peça que abriu a segunda parte, vimos também a ramificação no Brasil, mas há muitas mais ramificações. Portanto, estamos a falar do New York Times, estamos a falar no Le Monde, estamos a falar em The Guardian, jornais de referência mundial que estão a destapar esse património. Portanto, é natural que agora Isabel dos Santos esteja a ver desmoronar o seu castelo, porque os negócios são feitos com parcerias, as parcerias agora começam a ser questionáveis, as autoridades reguladoras também estão agora a apertar o cerco, como vimos e foi anunciado aqui, a Igreja de anunciar que o Aerobic está a ser investigado pelo Banco de Portugal, a Pricewater também já se desligou dos interesses de Isabel dos Santos, o próprio Aerobic também diz que já não quer mais negócios com Isabel dos Santos e seus familiares, onde ela é sócia, é acionista maioritária. Quer dizer, há ali um cerco muito grande e, de facto, nota-se que a senhora tem uma única escapatória. Essa escapatória é levar o caso para o campo político, ou hipotético campo político. A escapatória da política, de facto, eu hoje, a brincar bem a sério, de facto, eu acho que Isabel dos Santos entrou no modo Trump, não é? O modo Trump é aquele que nós nos habituamos a ver, portanto, ele nega, pura e simplesmente, diz que não, é política, é caça às bruxas, é isto. Portanto, neste momento, eu tenho que dizer isso porque é uma evidência, né? Isabel dos Santos entrou, de facto, em modo Trump, nega tudo, diz que é perseguição política, caça às bruxas e, portanto, não há outra solução. A única solução diante deste confronto de factos, de informações, é Isabel dos Santos, naturalmente, ter o direito de se defender, e é o único sítio onde é que ela se pode defender é em Luanda. Eu, sinceramente, não estou a ver onde é que Isabel dos Santos se possa defender, né? Ela já disse que está disponível, os factos do processo estão em Luanda e é em Luanda que tem que haver essa defesa, porque eu, sinceramente, já não estou a ver mais possibilidades de este cruzamento de informação produzir outros resultados que não seja exatamente a disseminação de informação, os ataques, as análises políticas, mas neste momento há de facto um processo judicial. A necessidade de Isabel dos Santos, Jaime Azoulay, vir a Luanda? Portanto, existindo... Não vai ser possível continuar a defender-se à distância? Não. Ou sim? E ela certamente não conseguirá vingar por muito tempo essa tese da perseguição política, não é? Hoje, em matéria penal, há cooperação entre as diversas nações, porque esse dinheiro, na quantidade em que foi subtraído de um determinado país, há o grande perigo de servirem para financiamento do terrorismo, etc. E Angola estava muito mal vista a nível mundial por ser um Estado que não contribui para a paz e para a harmonia mundial. Portanto, Isabel dos Santos está numa situação em que, à medida que avança, o caminho se vai estreitando e vai deparar-se certamente com mandado de captura internacional se ela não tomar iniciativa de apresentar-se voluntariamente, e ali realmente a coisa se vai complicar um bocado, porque é uma coisa que nós temos que ter em mente. Primeiro, termos essa preocupação a nível de prevenção geral, que isso não volta a acontecer, mas como vamos tratar aqueles complexos mecanismos internacionais para que esse dinheiro possa voltar ao seu legítimo dono? Como é que o Estado angolano vai recuperar esse dinheiro? Isso é um assunto que vai ter muito pano para manga. Uma coisa é conseguir a eventual detenção da engenheira Isabel dos Santos preventivamente e para responder ao processo. E outra coisa, o que é que o Estado vai ter que desenvolver com as suas instituições judiciais para que esse dinheiro possa finalmente voltar aos cofres do Estado angolano. Sr. Zilani, como é que podemos enquadrar juridicamente? Pois, eu gostava só de dar uma nota inicial. Eu acho que para Isabel dos Santos agora, neste preciso momento, eu acho que ele deve estar sem sono, não é? Porque efetivamente é um duro golpe naquilo que ela tem de mais importante enquanto empresária, que é a reputação. Não é? Aquele nível ao nível de negócios em que ela circula,
o que vale não é ter dinheiro, é ter uma boa reputação, um bom nome. E ela acaba de perder isso assim num estalar de dedos. É de notar que ela estava convidada para a Cimeira de Davos e acaba de ser desconvidada. Não é? Portanto, várias empresas como a PwC ou a Boston Consulting, que sempre trabalharam com as empresas dela e que sempre deram suporte aos seus negócios, desligam-se dela porque ela passa a ser um parceiro tóxico, não é? Portanto, para o bom nome dessas empresas. Isso é grave para quem está no mundo dos negócios. Portanto, esse é efetivamente muito mais do que o eventual capital que ela possa vir a perder. A perda da reputação é efetivamente aquilo que é mais grave para um empresário ou para uma empresária da dimensão dele. Agora, como é que se pode fazer para recuperar esses ativos? Note que nós agora já estamos numa fase de recuperação coerciva, não é? Portanto, acordos de boa camaradagem para que os valores regressem voluntariamente hoje já não tem palco, não é? Porque o cenário é outro. Portanto, prevejo que se conduzam processos judiciais, que hajam condenações e que depois se façam das condenações título executivo judicial para, com cartas rogatórias, pedir às autoridades desses países onde estão guardados os dinheiros o seu repatriamento. É um processo que ainda deve ser muito longo, porque obedece ao contraditório, princípios constitucionais como a ampla defesa, enfim, ao acusatório, que vão permitir com que ela venha nos autos defender-se. Note que aqui é uma coisa que é importante, ela não precisa estar aqui para ser processada, julgada, ela pode ser julgada à revelia, não é? Portanto, a lei permite isso, ou seja, ela é notificada, não vem, fica aprovado que ela não quer vir, o julgamento Mas aí as começa. consequências recairiam sobre as suas empresas? Não efetivamente. Portanto, quem será julgada putativamente será a cidadã Isabel dos Santos. Agora, se ficar provado... Como é que se vai buscar? Se ficar provado em sede de julgamento que este dinheiro que ela tirou da Sonangol, ela, pessoa física, foi canalizado para pessoas coletivas detidas por ela, não é? Portanto, bem identificadas e provadas por sentença transitada em julgado, essas pessoas têm que ser notificadas para devolverem o que receberam ilegitimamente, não é? Portanto, isso é pacífico. Agora, isso, como eu ia dizendo, não quer dizer que ela tenha necessariamente que estar presente. As autoridades podem mover os processos contra ela, mas é bom que se diga também aos nossos telespectadores que isso não é uma coisa que se vai fazer do dia para a noite. Daqui a dias os leaks terminam, não é? E volta a uma aparente normalidade para o cidadão comum. As coisas voltaram ao normal e vem novamente aquelas conversas de bastidor. Não, já fizeram um acordo, até Isabel, não. Isso é um processo que há de correr nos bastidores, não é? E que esperamos, obviamente, que os jornalistas continuem a fazer esse segmento para irem nos informando enquanto sociedade no geral, mas são processos muito longos, não é? Portanto, no nosso caso específico, não sei, se tiver, note que aqui estamos a dizer, nós só estamos a olhar para Isabel dos Santos, mas obviamente que Isabel dos Santos não terá feito isso sozinha. Deverá ter outros assinantes, outras pessoas que fizeram transações com ela, enfim, essas pessoas também deverão depois ser. Então, estamos a ver, Tribunal Provincial de Luanda, depois recursos até esgotá-los, execução da sentença angolana no estrangeiro, uma outra relação de direito internacional público, que depois lá onde elas vão ser executadas começa um novo processo de contraditório, as pessoas vão apresentar outras provas. Estamos a falar ali de anos, não é? Estamos a falar de anos. Chefe Gilardo, estamos mesmo a terminar, vou dar 15 segundos a cada um para as últimas considerações. Temos mesmo que fechar, não temos mais tempo. Reginaldo Silva. A minha consideração é basicamente política, naturalmente a terminar. De facto, nós estamos a assistir a uma mudança política no país que prossegue dentro de momentos, não é? E dentro do momento, de facto, temos este desafio, que é o desafio mais mediático, se quisermos, por causa da investigação jornalística, tem no seu centro Isabel dos Santos, mas é evidente que vamos ter outros desenvolvimentos em relação, pois, a esta intervenção do governo nesta área. Contrariamente ao que algumas pessoas acham, criticando, dizendo que não se pode transformar a luta contra a corrupção num programa de governo, mas a luta contra a corrupção
corrupção faz de facto parte do programa do Governo, não sendo apenas o programa, esgotando o programa do Governo, mas é muito importante porque um Governo que tem tantas dificuldades financeiras como o nosso e conseguir buscar algum dinheiro, algum oxigênio financeiro vai certamente ajudar-nos a resolver alguns problemas. Jaime Azoulay. Silvia, quando o presidente João Lourenço anunciou essa cruzada, muita gente, nós notamos pelo comportamento agora de Isabel dos Santos e outras pessoas, que pensavam vencer o presidente pelo cansaço, conforme fazem os chacais, vencem a presa pelo cansaço. Mas agora o presidente João Lourenço está num ponto de não retorno, a coisa é séria e tem que avançar para que esse país não seja permanentemente aquela terra adiada para as gerações que estão em Angola desde 11 de novembro de 75. Já é a terceira, quarta geração que vai sempre adiada, sonhos adiados, projetos adiados e aquela cidadania em que todos se sentem filhos de uma mesma pátria. Vítor Silva. É evidente que este processo de combate à corrupção e à impunidade não se esgota em Isabel dos Santos. Isabel dos Santos será a ponta do iceberg, mas há outras pessoas também influentes que, como vimos aqui durante o debate, poderão ter aderido ao repatriamento voluntário e por isso estar a beneficiar dessa condição que foi, da amnistia que foi concedida, mas há também outros processos que decorrem nos tribunais. Há, como disse o Esteves Hilário, uma infinidade de pessoas que estão sido condenadas e cujo património está a ser resgatado pelo Estado. Portanto, eu creio que estamos no bom caminho. Quem ousar confrontar o Estado, como tem sido a prática de Isabel dos Santos e algumas pessoas assim próximas, provavelmente terá mais de sabores. Esteves Hilário? Bom, de primeiro só uma nota em relação a essa questão mais política. Estamos mesmo a fechar. Sim. O combate à corrupção não é um projeto do presidente João Lourenço, é um projeto do MPLA, do programa do governo do MPLA, que foi feito pelo MPLA, liderado pelo presidente José Eduardo Santos e não pelo presidente João Lourenço. Portanto, combate à corrupção, já o presidente José Eduardo Santos lhe tinha chamado de tolerância zero à corrupção, enfim, anda sempre ali, mas efetivamente nunca foi posto em prática. Isso sim, aí o presidente João Lourenço está a pôr em prática um programa que é sufragado nas urnas. Agora, um elemento que eu gostava para finalizar, há uma passagem da grande escritora Hannah Arendt, que é judia, sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, no julgamento de Adolf Eichmann. Ela pergunta, judia, não é? Portanto, como é que nós permitimos que isso acontecesse, não é? Portanto, pergunta a Hannah Arendt, colocando-se mesmo ela, judia, nesse coisa. Eu acho que é um ato de contrição que o país tem que fazer, todos nós, a todos os níveis, não é? Porque não podemos voltar a permitir que o país tenha novas Isabéis dos Santos. E como é que isso se pode fazer? Na minha ótica, temos que alterar o modelo econômico que o país tem. Essa centralização da economia é prejudicial e é potencialmente geradora de Isabéis dos Santos. Esteves Hilário, constitucionalista e académico, obrigada. Vítor Silva, jornalista, diretor do Jornal de Angola. Reginaldo Silva, jornalista. Jaime Azoulay, jornalista. Gostaríamos de poder ficar mais tempo. Esperamos que tenhamos ajudado a opinião pública a ficar um pouco mais esclarecida sobre esta investigação Luanda Leaks. O consórcio de jornalistas promete divulgar próximos episódios em breve. Fechamos aqui o especial de informação. Continuação de uma ótima noite.